Olá pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos ver um vídeo explicativo sobre a tectônica de placas. Então, como na aula passada a gente entendeu a questão das placas tectônicas, o que são as placas tectônicas, onde elas ficam, como elas se comportam, né? Então, hoje a gente vai entender num vídeo ilustrativo, né? Ele é um vídeo que vai explicar bem didaticamente como são essas placas tectônicas. Como na aula passada a gente teve apenas um desenho, né? Uma coisa mais abstrata, que vocês não conseguem imaginar tão bem. E aí, esse vídeo eu vou passar justamente para vocês entenderem, né, como as placas elas são, como elas se comportam, qual é o movimento que elas fazem e tal, mas de uma questão visual. Então, vocês vão observar. Isso vai fazer com que vocês entendam melhor o conteúdo, ok? Então, eu vou botar o vídeo aqui e qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado, ok? Até a próxima semana. Tectônica de placas. Milhões de anos atrás, os continentes da Terra formavam uma contínua e indivisível extensão da Terra. Convencionou-se que essa massa de terra gigantesca seria chamada de Pangeia. Com o passar do tempo, a Pangeia fragmentou-se em blocos, que foram se afastando até chegarem à posição em que estão hoje. A tectônica de placas é uma teoria científica que explica que a crosta da Terra é composta de placas que se movem. Para entender as placas tectônicas, precisamos ver primeiro a estrutura da Terra. Objetivo: neste tópico discutiremos a estrutura da Terra e aprenderemos sobre a teoria da tectônica de placas. Devemos começar com o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. O núcleo é dividido em duas partes: o núcleo interno, feito de metais sólidos, e o núcleo externo, feito de metais líquidos. Acima do núcleo está o manto inferior, que é constituído de rocha sólida. À medida que caminhamos para fora, alcançamos o manto superior, que é formado de rocha derretida espessa. Essa camada é chamada de astenosfera. O topo do manto superior é constituído de rocha sólida. Logo acima está a camada mais externa, a crosta, que engloba as áreas continentais e oceânicas. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. A litosfera é constituída de grandes placas de rocha sólida, chamadas placas tectônicas. E os continentes ficam sobre essas placas. Abaixo, a rocha derretida da astenosfera fornece uma superfície instável sobre a qual essas placas estão sempre se movendo e interagindo. Esse processo é chamado de tectônica de placas. O movimento dessas placas cria três tipos de zonas ou fronteira, conforme o tipo de interação que estabelecem entre si. Vamos ver cada uma delas, começando com as fronteiras convergentes. Fronteiras convergentes. Quando placas continentais colidem uma com a outra, a crosta é comprimida e forçada para cima, produzindo cadeias montanhosas. À medida que as placas continuam a se empurrar, as montanhas tornam-se mais altas. Fronteiras convergentes também ocorrem quando uma placa que sustenta uma bacia oceânica colide com uma placa que sustenta um continente. Uma vez que a placa que sustenta a bacia oceânica é mais pesada, ela se movimenta por baixo da placa que sustenta. O magma abaixo das placas encontra caminho entre as rachaduras e fendas do continente e é frequentemente expelido em erupções vulcânicas, que também dão origem a montanhas. Os Andes na América do Sul são resultado de erupções vulcânicas. Como você pode ver, as fronteiras convergentes ou zona de convergência caracterizam-se pela aproximação das placas tectônicas. Agora vamos avançar para as fronteiras divergentes. No fundo do oceano, o magma do manto da Terra sobe em direção à superfície enquanto empurra as placas, separando-as. À medida que o magma alcança a superfície, ele se resfria e amplia os dois lados da abertura. Foi esse processo que formou a Cordilheira Meso-Oceânica, no meio do Oceano Atlântico, e o Vale do Rift, no leste da África. A
cordilheira permanece imóvel, mas o leito do oceano de cada lado da cordilheira torna-se mais amplo, movendo e assim afastando os continentes. Note, portanto, que as fronteiras divergentes, também chamadas zonas de divergências, caracterizam-se pelo afastamento entre placas tectônicas. Finalmente, avançamos para as fronteiras transformantes. A crosta terrestre tem profundas rachaduras, chamadas falhas, em algumas placas. Quando duas placas se deslocam lateralmente e se arranham, o movimento provoca um raspão ou um rasgo. Esse rasgo pode provocar a ruptura da crosta terrestre ao longo da falha. Quando isso acontece, um lado se move para cima e o outro se move para baixo. É isso que produz montanhas de falha. A Sierra Nevada no oeste dos Estados Unidos é um exemplo de montanhas de falha. A existência das placas tectônicas e seu movimento provam que existe uma atividade geológica constante nas profundezas da Terra e que, ao longo do tempo, essa atividade vem mudando a superfície da Terra, rearranjando e redesenhando seus continentes, bem como o relevo no interior deles. Recapitulação. A tectônica de placas é uma teoria científica segundo a qual a crosta da Terra é composta de placas que estão em movimento sob o magma. São 3 as camadas da Terra: núcleo, manto e crosta. Continentes e bacias oceânicas são parte da crosta. O manto superior, constituído de rocha derretida espessa, é chamado de astenosfera. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. O movimento das placas cria 3 tipos de fronteiras tectônicas: convergentes, divergentes e transformantes. Fronteiras transformantes produzem montanhas de falha. Fronteiras divergentes formam a cordilheira meso-oceânica e o Vale do Rift.